que é o Drex? Vai tirar o BTC do Brasil? Eita, pergunta de 1 milhão. Airdrop ainda compensa? Então, teve há alguns anos atrás, Fala pessoal, tudo bem? A gente vai responder hoje algumas perguntas que mandaram pra gente. Eu sou o Marcos Capelletti, estou aqui com o Daniel Assen, fundador da Assen Crypto. e a gente vai, como eu disse até no primeiro vídeo sobre isso, o objetivo da Sem Cripto é sempre educar, elucidar sobre conceitos, sobre tópicos do mercado de criptoativos e áreas correlatas, então vamos responder mais algumas perguntas. Exatamente, como o nosso objetivo é educar, se você tiver alguma dúvida e queira que a gente responda, deixa aí nos comentários. E a primeira pergunta aí que eu separei, dá pra ficar rico com cripto ou já acabou a festa? Então, isso é algo que muita gente pensa erroneamente sobre o mercado cripto, eu diria até sobre investimentos e finanças em gerais, que é querer ficar rico rápido. Dois pontos sobre isso. Dá para ficar rico? Dá, óbvio que dá. Mas eu diria que em qualquer investimento sério, em qualquer atividade financeira séria e até produtiva, você não fica rico rápido da noite pro dia. Então, dá para ficar rico, mas eu diria que não com essa facilidade que muitos acham que tem, porque vem geminhas, entre É, aspas, que selecionam 0,01% de algumas criptomoedas que valorizam absurdamente, que de fato existe, e fazem aquela captura, o cherry picking ali de ativos que de fato aconteceram para ilustrar que acontece isso no mercado como um todo. Não acontece. é. E- Muita gente coloca, você vê vídeo de, gema que fez 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Eles fazem Verdade. isso daí pra atrair você e conseguir um inscrito fácil pra você seguir a ordem dele, mas muitas vezes aquela cripto não vai conseguir fazer a mesma performance. E às vezes até o cara que faz a recomendação, ele tem ali uma influência, recebe para divulgar aquela Exatamente, criptomoeda, né? exatamente. Recebe um dinheiro ali para fazer o marketing da cripto. Então eu diria que sobre esse ponto dá para ficar rico sim, mas não tão facilmente. E o principal é você não ter esse pensamento de ficar rico rápido, aprender sobre os principais criptoativos. Existem projetos extremamente sérios, disruptivos no real termo da palavra, não na palavra que foi quase prostituída, eu É, diria, mas disruptivas no real sentido da palavra, entender sobre Bitcoin, entender sobre o potencial dos smart contracts, infraestrutura tecnológica cripto, stablecoins e saber direcionar o seu investimento para ter um ganho contínuo a partir da sua análise mais assertiva ali. buscar moedas fundamentadas, né? É, Bem exatamente. fundamentadas, ver o protocolo, estudar como sempre, né? O valor. Exato. A próxima pergunta que eu separei aqui, que achei até engraçada, Cardano serve para alguma coisa ou é religião? Cara, ó, tem até algumas coisas que dá pra falar sobre isso, mas tem um pessoal que é extremamente adepto à comunidade, eu diria nem tanto a tese que a Cardano consegue trazer de novo para o mercado. Tem uma comunidade de fato assídua da Cardano. Ela tem uma fundamentação muito voltada para suas atualizações, no caso, via back acadêmico, mas elas têm um fim, só que ela não é mais eficiente. Sim. Então, o que é que eu diria? Para o que ela se destina a fazer, que é processos correlatos ao que um Ethereum consegue fazer de smart contracts, primariamente, então, e smart contracts é só para entender, a gente fala sobre smart contracts, contratos inteligentes, não é imagina só um contrato como se fosse um contrato jurídico. Essa possibilidade de contrato jurídico digital, smart contract, ela possibilita vários Inúmeras. setores, várias atividades, vários fins dentro de um mercado cripto, como Exato. DeFi, NFT, as próprias stablecoins, enfim, Os protocolos em geral, né? protocolos, aplicações descentralizadas, enfim. A Cardano, ela não é eficiente no que ela se propõe a fazer, não tem muito valor bloqueado ali, não tem muitos usuários ativos transacionando de forma corrente e não tem uma boa captação de valor, mas ela tem pelo menos alguns pontos positivos, que é a sua descentralização, de certa forma, a partir da comunidade, que seria a religião ali,
mas também tem o viés de análise mais acadêmica, um processo sério de desenvolvimento que eu diria que é um ponto positivo. Então, o fim dela, ela funciona, mas ela não tem muita demanda porque ela é lenta no seu mercado. Então, ela tem esses dois pontos sobre isso. Interessante. Essa pergunta eu gostei bastante, separei que muita gente com baixo capital conseguiu entrar no mercado e subir um caixa assim. Airdrop ainda compensa? Então, teve há alguns anos atrás, uns 2 anos, mais ou menos 3, compensava muito porque era uma estratégia nova de atração de novos demandantes, novos usuários. E você até não só atraía novos usuários para atrair valor para a rede, mas como também agilizava o processo de identificação de erros, porque quanto mais usuários dentro de uma rede, maior a capacidade de identificação É, de erros e achar assim erros, né? melhorar a sua própria rede. Sim, Então, o airdrop, que é o quê? Airdrop é você fazer um drop ali, uma queda do céu, do ar, né, de criptomoedas, ou seja, você atribuir aos usuários criptomoedas para incentivar o uso, utilização de rede, utilizar mensagens em redes sociais. Então dava para ganhar dinheiro quando surgiu anteriormente. A Uniswap fez isso, a Hyperliquid fez isso, algumas redes fizeram isso, inclusive recente, né? A Hyperliquid no caso, sim. mas a maioria no passado conseguiu gerar valor, mas hoje em dia é muito difícil porque é uma atividade que eu diria que foi banalizada por muitos projetos, então apareceram até os caçadores de airdrops. Então, o que eu diria é que dava para ganhar dinheiro no passado de forma mais fácil com isso. Dá para ganhar hoje, mas hoje em dia é muito mais difícil, É, porque a atividade foi banalizada no caso. exatamente. Se o dev sumir, a moeda some? Então, deve o desenvolvedor sumir ou o time de desenvolvedores sumir. Depende da rede e da criptomoeda. Sim. Existem algumas redes que elas são altamente centralizadas em termos de desenvolvimento, centralizadas com os seus desenvolvedores. Elas dependem muito dos seus desenvolvedores ali Os centrais. desenvolvedores estão o desenvolvimento da rede, né, tá Totalmente. em poucas pessoas E em ali. poucas pessoas. E também tem a questão temporal. Às vezes a rede, o projeto, ela está incipiente, então ela vai depender de forma absurda desses desenvolvedores. Então, se um desenvolvedor some no começo, é quase certo o projeto morrer. Às vezes não, porque a comunidade toma de conta. Mas se é uma rede que já tem um certo período de tempo que ela tem atividade, já podem existir um grupo maior de desenvolvedores, uma comunidade maior, então a comunidade consegue puxar ali e continuar o desenvolvimento da rede, mesmo se os devs saírem o time. E também vai depender da importância do desenvolvedor para aquela rede específica. Se aquela rede específica, ela precisa muito do conhecimento muito específico daquele desenvolvedor ou time de desenvolvedores. Então, às vezes, até com um longo período de tempo de atividade do projeto, a rede pode morrer porque ela pode depender de um conhecimento muito específico, do fim específico que ela está se atribuindo a fazer. Então, eu diria que depende muito, mas resumindo, em termos medianos, né? Se sai no começo, o desenvolvedor, o time, quase certo de morrer. E se é muito dependente da capacidade do time de desenvolvedores, esse time sai, então também é bem provável. Sim. Mas ainda assim, se tiver uma comunidade muito ampla, essa possibilidade diminui. Essa dúvida aqui também é de muita gente. O SDC é melhor do que o SDT? Qual é a diferença? Então, a diferença primária, o SDT e o SDC, é o quê? O SDC é a segunda maior em termos de capitalização de mercado, o SDT é a maior, Primeira? o SDT da Tether, o Sim. SDC da Circle. Mas a USDT já teve muito burburinho no começo de que as reservas dela não eram tão claras. Hoje em dia existe maior clareza, mas não é clara no nível da USDC, da Circle. A Circle já tem compliance regulatório, já tem acordos regulatórios com a Europa, com os Estados Unidos, então ela é a mais segura
entre aspas, em termos de acordos com governos, e a USDT, entretanto, ela é a maior e a mais utilizada. Mas então, voltando para a pergunta de qual é a melhor eu diria que depende muito do seu fim. Se o seu fim for transações no maior número de corretoras possíveis e que é aceito pelo maior número de pessoas, a USDT pode ser melhor. Mas se você é um cara, um agente institucional que tem muita grana e que pode ter atividade com os Estados Unidos ou Europa, a USDC é melhor. E eu acho também que se você for do varejo, é bom sempre você variar, né? Ter um pouco da USDC e um pouco da USDT, né? Sim, Pra não depender de só uma, diminui o né? risco de um Diminuir só de um risco, emissor, né? exatamente. Exato. Qual é a rede mais barata para mandar stablecoins? Então, existem várias redes. Existe a Solana, que é uma rede de layer 1, que a gente chama, solução de camada 1 mesmo. Ela é extremamente eficiente, extremamente escalável. As stablecoins, então, as transações lá são centavos. Existe a Tron. A Tron ela tem um sistema de subsídio de transações via um processo de energy, que você cria energia ao fazer stake de TRX, a criptomoeda nativa da rede Tron, e ao fazer staking você gera essa energia para poder transacionar de forma quase free para stablecoins. E também tem wallets que são gas free para transacionar o USDT. Então, Solana, Tron e várias soluções de segunda camada da É, Ethereum, como Arbitrum, Base, Optimism, BNB Chain, enfim, eu diria que essas são as principais. interessante. Mandei o SDT pela rede errada. Tem volta? Então, depende da forma. Se for especificamente pela rede, pode ser que a transação falhe e você não consiga nem efetuar a transação. Mas se efetuar a transação, provavelmente perdeu. Então não volta. Se você mandou para uma rede errada para uma corretora, depende da corretora também. Se você envia para a corretora, por exemplo, você era para fazer um depósito de USDT pela Polygon, mandou pela Arbitrum, errou e conseguiu efetuar a transação. Se a corretora não identificar a sua transação e às vezes até identificando, ela pode não voltar o seu dinheiro. Então perdeu também nesse caso. E se você mandar, agora não é rede, né? É uma wallet diferente. Na mesma rede, wallet diferente, que vai funcionar a transação sempre, perdeu. É, Então é exatamente. basicamente Por isso. isso, quando você tem autocustódia, você quer mandar de uma rede para outra, é sempre bom conferir uma, duas, três vezes, porque você é responsável pelo seu dinheiro, mandou errado. E eu diria até uma coisa importante sobre isso que eu lembrei, existe um processo de scam, né, de fraude no mercado cripto que chama address poisoning, que é envenenamento de endereço. O envenenamento Verdade. de endereço é o seguinte: alguns criminosos, eles identificam wallets que têm endereços parecidos com o que eles conseguem utilizar para tentar fazer um esquema com essa pessoa, que é o começo e o final parecidos. E aí começam a enviar para essa wallet para achar a pessoa achar que aquela wallet é a dela, mas o meio é diferente. É, às vezes ela Então, copia e cola, né? e copia e cola aí pode, Pode pode dar pro dar endereço muito errado. problema. Então, o que é que eu recomendo? Por existir essa prática de envenenamento de endereço, você identifica não só o começo e o fim, identifica o começo, o meio e o fim. Excelente. Cartão cripto, vale a pena ou é só marketing? Vale a pena sim, eu diria que na maior parte dos cenários, se você, principalmente, inclusive, se você vai viajar, você não paga IOF, utiliza via USDT ou USDC, e se for o pagamento em dólar, por exemplo, você tem um USDT num cartão cripto que é para fazer o back das suas transações. Que para quem não sabe, a maioria dos cartões cripto, você coloca a stablecoin de dólar, o USDT, o USDC, e você utiliza como função crédito aquele cartão para efetuar suas Faz a transações conversão automática. automática. E aí, se for num país que aceita dólar, por
por exemplo, e você está pagando em dólar, o USDT de dólar, você não paga a taxa de Forex, que é a taxa de conversão de moeda. Então, você já deixa de pagar 1%, 2,5% que teria ao pagar, fazer compras em outra moeda, que alguns cartões cripto pedem. Então, se você viaja e paga uma transação em dólar, não tem a taxa de IOF, não tem a taxa de Forex, que poderia ter para outras moedas. Por exemplo, se você está utilizando outro cartão de débito, enfim. E às vezes você tem até cashback. Então, no Exatamente. geral, o processo costuma ser muito barato e você, até para outras moedas que vão ter essa taxa e outros cartões cripto que vão ter essa taxa de transação de conversão, você fica mais ou menos em 1,5%, 2% de taxa, então é eficiente. E para transações internas, depende, mas no geral os mais famosos hoje em dia, eles dão um cashback que compensa a taxa de conversão que eles fazem internamente, mesmo quando eles dizem que não tem pagamento de taxa de conversão, que tem sim, mas normalmente o cashback compensa, então eu diria que, no geral, sim, na maioria dos casos, para não E dizer além de todos. você estar segurando o SDT, né, que é pareado no dólar, que é a moeda hoje É fiduciária um mais forte que bom tem, ponto. você consegue viajar para ele, é um cartão internacional, então se for para outro país, você consegue gastar em qualquer É país, um você bom consegue ponto, bem gastar lembrado. esse cartão, né? Bem lembrado. É uma forma, inclusive, de você ter parte do seu capital dolarizado, que você poderia deixar em reais na sua conta bancária e iria utilizar esse dinheiro de toda forma. Você deixa stablecoin de dólar, tá ali dolarizado e vai fazendo as transações de forma, de acordo com a sua demanda ali. Sim. Próxima pergunta é: o que é o Drex? Vai tirar o BTC do Brasil? Eita, pergunta de 1 milhão. Então, muita gente tem medo quando eu falar sobre o Drex, mas eu diria que o Drex tem 2 pontos sobre isso. Primeiro, jamais iria tirar o Bitcoin. O Drex tem outro fim. Eles poderiam tentar tirar o governo, né, no caso, poderia tentar tirar o Bitcoin via outros entraves. E hoje eu diria que atualmente, no momento que a gente está de mercado, é impossível. Esse é o primeiro ponto. Drex não tira o Bitcoin. Segundo ponto, Drex mudou de escopo. O Drex começou com a ideia de ser uma CBDC de atacado. Central Bank Digital Currency, moeda digital de banco central, voltado para o público de agentes institucionais, ou seja, que é atacado é diferente de varejo. Vou explicar o que são as duas. CBDC de atacado, que era o viés do o escopo do Drex inicialmente, para agentes do mercado financeiro, para facilitar as transações interbancárias e o processo de liquidação. Sim. Entendeu? Então, esse era o escopo inicial. CBDC de varejo, que é o que tem no renminbi, por exemplo, na China, que lá tem CBDC, é quando a pessoa, o agente, o indivíduo, as pessoas comuns, como eu e o Marcos, tem conta diretamente no Banco Central. Então, é como se eu tivesse a conta, ao invés do Banco Inter, no Nubank, eu tenho a conta no Banco Central e lá tá o meu dinheiro. E assim, tira toda a intermediação que os outros bancos e outros agentes financeiros teriam com para ficar no meio entre mim e o Banco Central. Então ele teria esse contato direto comigo e poderia até fazer, e o que a China faz, por exemplo, a China bota score e pode até Vai ter o controle criar, total, né? sabe que você gasta de forma muito mais rápida do que um Pix. Você acha que o Pix pode ser monitorado? CBDC é muito mais é, passível disso. Pode criar um juros negativo para incentivar o consumo, porque imagina, se você tá com dinheiro parado e tá perdendo dinheiro, juros negativo, você é incentivado a consumir. Isso vira uma estratégia extremamente eficiente de manipulação dos agentes econômicos via moeda, no caso CBDC. Então essa é a de varejo. A do Brasil seria de atacado, agentes financeiros, mas não conseguiram porque não atingiram padrões mínimos de tecnologia, de alta auditabilidade e de confiança no sistema em geral. Então pausaram e vão voltar, pelo menos em tese,
para ser uma rede especificamente voltada para a tokenização, pelo menos a priori. Então, o Drex não acabou, a ideia era ser de atacado, agentes financeiros, pausou e agora está com o processo de tokenização e jamais tiraria o Bitcoin do Brasil. Muito bom. Comprei ETF de Bitcoin, mas estou pensando em vender e comprar em autocustódia. Acha melhor? Então, depende. Isso, no geral, muita gente falaria que é, autocustódia sempre, mas depende de como é a sua situação como indivíduo, como investidor e como de conhecedor do mercado cripto. ETF é bem útil, eu diria que pode ser muito útil como porta de entrada para maior não, mas para uma parte considerável dos agentes econômicos, dos investidores que não têm tempo ainda de aprender sobre o mercado cripto, mas inclusive se quiserem aprender com o mercado cripto, segue a gente aí no YouTube, Exatamente. ativa o sininho e deixa um comentário, inclusive, enfim, se tiver pergunta a gente vai responder, É. mas a maioria não, boa parte das pessoas não tem esse tempo para aprender. Então ela quer se expor ao mercado cripto, que eu diria incentivo, via ETF, beleza, extremamente positivo. Agentes institucionais também só conseguem entrar no mercado, alguns, né, via ETFs. Mas se você já tem certo conhecimento, já começa a entender as possibilidades do mercado cripto, começou a entender a eficiência e a capacidade que pode trazer autocustódia, inclusive de outros produtos, outros benefícios, como você possibilitar pegar dinheiro emprestado com outros agentes descentralizados ao colateralizar o seu Bitcoin, então o Bitcoin se torna muito mais eficiente. E o fim final, o fim, assim, em termos principais do Bitcoin, é ter o empoderamento do indivíduo, é você ter aquele Bitcoin para si. Então eu diria que depende, mas pelo menos tente objetivar ter o Bitcoin autocustódia, que é sempre o principal, é um dos principais pontos sobre criptomoedas e Bitcoin, é ter o ativo, a posse do seu dinheiro de fato. Bom, excelente. Essas foram as respostas das perguntas de hoje. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Tem alguma pergunta que queira que a gente responda, só deixar aí nos comentários. Curte, né? Comenta, compartilha. E tem alguma coisa para falar aí, Daniel? E é isso. Se você tiver também qualquer dúvida sobre assuntos diferentes, o que não foi tratado aqui, críticas, sugestões, enfim, é só dar um alô ali nos comentários, fala com a gente nas redes sociais que a gente está sempre trocando ideia. Tem a nossa comunidade também, newsletter, que tá trazendo sempre bastante conteúdo. Então, segue aí a gente, vamos trocar ideia. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Abraço.